Então tá, vamos lá, gente. Atos administrativos, ó. Vamos falar aqui tudo que eu sei que é mais importante. Atos administrativos, gente, primeira coisa que vocês têm que saber. O conceito de atos, vem de atuar. Quando a administração pública quer atuar, quer manifestar a sua vontade. O ato administrativo é aquele que é regido pelo regime jurídico administrativo. Lembrem-se que ato da administração é diferente de ato administrativo. Atos da administração é um gênero que contempla várias espécies, os atos privados, os atos políticos, os atos administrativos. Ato administrativo é uma das espécies de ato que é praticado pela administração. O ato administrativo refere-se à manifestação de vontade da administração pública que vai ser regido pelo regime jurídico administrativo. Primeiro ponto é o conceito. Ato administrativo, atuação da administração em conformidade com o regime jurídico administrativo. Quando a administração pública quer manifestar sua vontade, ela vai editar um ato administrativo. Professora, primeira pergunta, gente, primeira pergunta que vai cair nessa prova. É só a administração pública que pode editar atos administrativos? Não. Quando eu estou falando de atos administrativos, eu estou falando de atuação administrativa. Então, por exemplo, uma empresa concessionária, permissionária de serviço público, uma empresa privada que assinou um contrato de concessão com a administração pública, mediante a assinatura desse contrato de concessão, aquela empresa privada está prestando um serviço público. Se aquela empresa privada está prestando um serviço público, ela pode editar atos administrativos? Sim. Então, primeira perguntinha que pode cair na sua prova. É só a administração pública que edita atos administrativos? Não. Ato administrativo está ligado à atuação administrativa. A prestação do serviço público é uma atividade típica da administração. E as empresas concessionárias, permissionárias de serviço público, empresas privadas que celebram um contrato de concessão com a administração pública, essas empresas estão prestando um serviço público. Naquele momento, quando elas estão desempenhando uma atividade administrativa, elas podem editar um ato administrativo? Sim, porque o ato administrativo está ligado à atuação administrativa. Naquele momento, aquelas empresas concessionárias e permissionárias de serviço público, elas estão fazendo as vezes da administração. Então, primeiro ponto, conceito de ato administrativo, você tem que saber que ato administrativo está ligado à atuação administrativa para manifestação de vontade do Estado em conformidade com o regime jurídico administrativo ou regime jurídico de direito público. Segunda pergunta aí, ato administrativo é igual a ato da administração? É a mesma coisa? Não. Atos da administração é um gênero que contempla várias espécies. Dentre essas espécies, eu tenho o ato administrativo. Terceira pergunta, é só a administração que pode editar atos administrativos? Não. Já falei com vocês que o ato administrativo está ligado à atuação administrativa. As empresas concessionárias e permissionárias de serviço público, quando elas estiverem prestando um serviço público, elas podem sim editar atos administrativos. Beleza? Então esses são pontos iniciais importantes. Vou mostrar aqui um pouquinho das estatísticas, que isso ajuda demais a orientar qualquer estudo. Olha, gente, deem uma olhada aqui, com base aí nos últimos 5 anos, gente. O que mais aparece nas provas são as hipóteses de extinção dos atos administrativos. Se aparecer ato administrativo na sua prova, a chance de aparecer uma questão sobre anulação, convalidação, revogação é imensa. Além disso, elementos, requisitos dos atos administrativos aparecem com muita frequência. Elementos, requisitos e atributos do ato administrativo. Dos elementos, o que mais está aparecendo nas provas é a competência e a finalidade, que com certeza a competência atualmente está assim campeã. Sobre a hipótese de extinção dos atos administrativos, vocês precisam saber sobre convalidação, anulação e revogação. Vou dar um macete para vocês, tá bom?
Vamos lá, gente. Então, eu já falei sobre o conceito, falei que quem pode praticar o ato administrativo, falei com vocês que o particular, quando ele estiver no exercício da função administrativa, ele pode sim editar atos administrativos. Expliquei para vocês que o conceito de ato administrativo é diferente de atos da administração. Vamos falar aqui o que mais importa, elementos ou requisitos do ato administrativo. É o CONFIFO, né, que vocês falam e vocês já sabem, a competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Quando cai questão sobre atos, a chance é grande de ser sobre esse tema. Vamos lá, gente. Competência. O agente público que pratica a medida administrativa deve ser competente. Ele deve ter poderes, atribuições para, então, desempenhar aquele ato, editar aquela medida, ok? Beleza. Ponto sobre a competência que você tem que saber. A competência ela é intransferível. Você não pode ser aprovado para um concurso de promotor e transferir sua competência para alguém que foi aprovado num concurso de delegado. Não pode. É intransferível. Agora, temporariamente, a gente pode haver uma ampliação da competência mediante institutos da delegação e avocação de competências? Pode. Pode sim. Gente, competência, como eu falei com vocês, é intransferível. Além disso, a competência ela é imprescritível. Vamos dizer que você foi nomeado para o cargo de delegado. Entre as suas atribuições está lá. Você pode prender alguém, você tem esse poder, só que na cidadezinha que você é delegado não acontece crime nenhum. Crime nenhum. Durante 20 anos você nunca prendeu ninguém. Em razão do decurso desse prazo de 20 anos, você vai perder aquela atribuição? Você vai perder aquela competência? Não, porque a competência ela é imprescritível. Ela não se perde em razão do desuso, correto? Imprescritível, intransferível. Pontos importantes que vocês precisam saber. Os vícios no elemento competência. Vícios no elemento competência. O que é vício? Quando a gente tem um vício no ato administrativo, a gente tem uma ilegalidade naquele ato administrativo. E um ato administrativo ilegal será anulado, porque a administração pública ela deve atuar em conformidade com a lei. Se, em virtude de um erro, de alguma situação, um ato administrativo foi editado em desconformidade com a lei, se ele não está observando a lei, aquele ato contém um vício. Em razão desse vício, aquele ato será anulado. Já vou falar com vocês da anulação. Existem alguns vícios no elemento competência que estão caindo muito em prova. O primeiro vício é excesso de poder. Aquele agente público que não tem poder para praticar aquela medida foi lá e editou aquele ato. A gente está diante de um vício de legalidade que vai ensejar a anulação daquela medida. Segundo vício, funcionário de fato. Essa tá na moda, tá na moda. Funcionário de fato, gente, é aquele servidor que atua com aparência de legalidade, entretanto, há um vício na sua investidura. Ele não é competente para praticar aquele ato. Vamos dizer que você ficou anos na máquina pública, na administração pública trabalhando, ficou anos ali trabalhando e chegou a hora de se aposentar. A gente sabe que o ato de concessão inicial de aposentadoria é um ato complexo. Ato complexo é aquele que advém de duas manifestações de vontade. Uma manifestação de vontade do órgão de lotação, o órgão no qual você trabalha, e a outra manifestação de vontade do Tribunal de Contas. Vamos dizer que o órgão que você trabalha falou assim, você pode aposentar, tá tudo certo. Mas você ainda está aguardando a resposta, a manifestação de vontade do Tribunal de Contas. Você continuou lá trabalhando, porque até então não estava aposentado. Estou aguardando o Tribunal de Contas aprovar esse pedido. Enquanto isso, está lá trabalhando, respondeu recursos administrativos, editou uma série de atos administrativos. Só que, gente, nesse meio tempo, o Tribunal de Contas foi lá e aprovou o seu pedido. Você editou uma série de atos administrativos cuja competência você não tinha. Você não tinha competência mais, você já estava aposentado. Sem saber, claro, atuando com aparência de legalidade. Nesse caso, nós estamos diante de um funcionário de fato, um servidor que está atuando com aparência de legalidade, entretanto, há um vício na sua investidura. Esse também é um vício, pessoal, que ele aparece
passível de anulação. Passível de anulação ou de convalidação. Já vou falar com vocês isso. Ok, terceiro vício que eu quero falar com vocês é o usurpador de função. O usurpador de função, eu já fiz uma brincadeira com vocês falando sobre a usurpadora. O usurpador de função é aquele particular não investido em cargo ou emprego público que pretende praticar um ato administrativo. Vamos dizer que você acordou aí irritado com o seu vizinho que para o carro dele ali meio que atrapalhando a sua saída da garagem. Você acordou irritado, se vestiu de policial, pegou um talão de multas falso e foi lá e multou o seu vizinho. Você poderia praticar aquele ato? Você não tem competência para praticar aquele ato, para o quê? Para editar aquela multa, você não tem aquela competência. Aquela multa produz algum efeito jurídico perante o órgão de trânsito? Não produz nenhum efeito jurídico. Eu estou diante de um usurpador de função, um particular que está roubando a função de um agente público e não tem competência para tanto. Agora, sobre o elemento competência, o que mais cai nas provas é o fato de que, gente, o que mais cai na prova, tá aqui, olha. Quando está destacado assim, o que mais cai na prova é o fato de que vícios relativos, vícios que não são graves, no elemento competência, forma e competência, nos elementos forma e competência, são vícios que são passíveis de convalidação. O que é convalidação? Convalidação é correção. Ao invés da administração pública anular aquela medida, ela pode convalidar, corrigir aquele vício ali. Então, se eu estou diante de um vício que não é grave no elemento competência, esse é um vício que é passível de correção, de convalidação. Por exemplo, quando eu estou diante do funcionário de fato, né? Você aí que já estava aposentado sem saber, estava editando vários atos administrativos estando aposentado. Naquela situação, você estava atuando o quê? Em nome da pessoa jurídica na qual você estava inserido. Vamos dizer que você trabalhava no INSS. Você estava lá no INSS trabalhando. Você atuando em nome do INSS. Então, quando você editou um ato administrativo, ainda que você não fosse mais competente, já estava aposentado, ainda que você não tivesse a competência para editar aquela medida, o INSS que responde pela sua conduta em razão da teoria da imputação volitiva. A vontade daquela pessoa jurídica, a vontade do agente público é imputada à pessoa jurídica na qual ele estava inserido, correto? Diante dessa situação, eu estou aí vendo um vício que é relativo, um vício que não é grave. Se esse vício não é grave, ele é passível de correção, de convalidação. Por que esse não é um vício grave? Porque quando o agente público está atuando na máquina pública, ele está atuando em nome da pessoa jurídica na qual ele está inserido. Então, peraí, professora, você falou muita coisa. Eu gosto sempre de voltar, gente, para vocês pegarem tudo. Vamos lá. Ato administrativo. Ato administrativo vem da palavra atuar. Eu estou falando da atuação da administração pública. Quando a administração pública manifesta a sua vontade para produzir algum efeito jurídico que vai ser o quê? Que vai ser regido pelo regime jurídico administrativo. Ato administrativo, regime jurídico administrativo. Ato administrativo é diferente de atos da administração. Atos da administração são todos os atos praticados pela administração. É um gênero que contempla várias espécies. Os atos privados, os atos políticos, os atos administrativos, beleza? Ato administrativo, quem pode editar o ato administrativo? A administração pública e quem fizer as vezes da administração. Quando eu estou falando de ato administrativo, eu estou falando de atuação administrativa. Então, quando as empresas concessionárias e permissionárias de serviço público estiverem prestando um serviço público, elas estão editando o quê? Elas estão realizando uma medida administrativa. Naqueles momentos, elas podem editar um ato administrativo? Sim. Beleza. Sobre ato administrativo, não dá para esquecer os elementos ou requisitos do ato administrativo. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência intransferível, imprescritível, ela não prescreve em razão do desuso, né? Já falei com vocês isso. Sobre competência, o que mais cai? Os vícios do elemento competência. Primeiro vício, excesso de poder. Quando o agente público não tem competência
competência para praticar aquela medida. Segundo vício, funcionário de fato, aquele servidor que atua com aparência de legalidade, correto? Mas há um vício na sua investidura. Terceiro vício, usurpador de função. É quando o particular quer usurpar uma função pública. Quando você acordou irritado, começou a multar os carros da rua, né? E você não tem competência nenhuma para estar ali, para estar fazendo aquilo ali, correto? Só que quando eu estou diante aí de um vício do funcionário de fato é aquele servidor que atua com aparência de legalidade na máquina pública, mas há um vício na sua investidura. Esse funcionário de fato está atuando em nome da pessoa jurídica na qual ele está inserido, né? Quando eu, Gabriela, estou trabalhando no governo do estado de Minas, a minha vontade é o quê? É imputada ao estado de Minas Gerais. Quem responde pela minha conduta? O estado de Minas Gerais. Então, gente, vamos dizer que eu estivesse lá trabalhando, mas há um vício na minha investidura. Mas eu editei um ato administrativo e quem responde por aquele ato administrativo é o estado de Minas Gerais. Se eu estou diante dessa situação, gente, esse é um vício que? Um vício relativo. Um vício que não é grave. E se eu estou diante de um vício que não é grave, nos elementos forma e competência, eu sei que eu posso convalidar esses vícios. Para convalidar, para corrigir um vício, é preciso ter foco. FO de forma, CO de competência. Vícios nos elementos forma e competência, vícios relativos, que não são graves. São passíveis de correção, convalidação, vai cair na sua prova. Isso tá caindo demais, mas tá caindo demais. Vamos lá, falando sobre a forma. Forma, gente, em regra os atos administrativos terão forma escrita. Mas existem outras formas de manifestar a vontade de administração? Sim, quando o guarda de trânsito fala assim, pare! Ele tá o quê? Manifestando a vontade da administração. E ele está escrevendo alguma coisa? Não, não está escrevendo nada. Professor, o silêncio da administração pode ensejar e desencadear uma manifestação de vontade se estiver previsto na lei que diante do silêncio da administração, aquele silêncio significa uma negativa, ou aquele silêncio significa uma concordância. Se assim estiver previsto na lei, o silêncio sim produz, manifesta a vontade da administração. Ok, não dá para esquecer. Beleza. Motivo, gente, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa importante. Motivo, gente, motivos são as razões que ensejaram a prática daquele ato. Sobre o motivo, o que vocês têm que saber? Teoria dos motivos determinantes. Se você já é chefão lá na administração pública, você já está mandando e desmandando, já é superintendente, você querendo punir o diretor que tem um cargo em comissão, você vai lá e exonera aquele diretor. Exonera aquele diretor. O ato de exoneração de cargo em comissão não carece de nenhuma motivação. Você não precisaria motivar porque você exonerou aquele diretor. Mas vamos dizer que você estava irritado no dia e falou assim, eu exonerei porque esse diretor não chega no horário e ele faz um monte de besteira. E você fez tudo isso. Quando você motivou esse ato de exoneração, você está motivando o ato, demonstrando que você deseja punir aquele diretor. Então você está utilizando o ato equivocado, você está tendo um equívoco. Porque o ato de exoneração não gera qualquer tipo de punição, não tem caráter punitivo. Se você queria punir aquele diretor, você deveria ter instaurado um processo administrativo no qual seria assegurado ampla defesa e contraditório e que poderia ensejar na penalidade de destituição do cargo em comissão. Mas a exoneração não tem caráter punitivo. Se você fez isso, se você motivou dessa forma, o motivo equivocado gera um vício no ato. Teoria dos motivos determinantes. Se o seu motivo é viciado, isso enseja um vício no ato, correto? Se o motivo é viciado, o ato está viciado, beleza? Teoria dos motivos determinantes. Beleza, prof? Ok. Além disso, gente, objeto. O objeto é o que o ato administrativo pretende alcançar. Vou dar para vocês um exemplo. Outro dia eu parei meu carro em frente
a uma garagem, porque eu tava sem vaga, e aí parei o carro em frente à garagem. Chegou o policial é o quê? Competente. Chegou o policial e falou assim, mocinha, eu vou rebocar o seu veículo. Aí eu falei, você não pode fazer isso, não pode. Sim, eu sou competente para rebocar o seu veículo. Ele é competente? Sim. Como que ele rebocou? Ele registrou lá, ligou pro reboque, registrou por escrito que ele estava rebocando meu carro, correto? A forma escrita. Por qual motivo, prof, que ele rebocou seu carro? Porque eu não estava respeitando as ordens de trânsito. Com qual finalidade? Para alcançar o interesse público, o bom funcionamento do trânsito, correto? E qual que é o objeto desse ato? O objeto do ato da administração é o verbo que envolve aquela atuação. No caso, o verbo é rebocar. Esse é o objeto do ato, desse ato administrativo, beleza? Esses são os elementos, não dá para esquecer. Eu já falei com vocês que o que mais cai são os vícios nos elementos. Os vícios nos elementos, beleza? Ok. Atributos do ato administrativo, gente. Presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade, tipicidade. Presunção de legitimidade aparece com mais frequência. Tá em vermelho assim, responde de 200 a 300 questões. Correto? Presunção de legitimidade. Pessoal, presume que a administração pública está atuando em conformidade com a lei. Legitimidade, lei, correto? E presume-se o quê? Que o agente público está falando a verdade. Legitimidade e presunção de veracidade, correto? Essa é uma presunção relativa. Admite-se prova em contrário, beleza? Ok, muito simples, mas essa cai muito, então presta atenção nisso. Eu lembro quando uma vez um motoqueiro bateu no meu carro, aí o motoqueiro levou umas 10 testemunhas lá na audiência, e no boletim de ocorrência, na hora do acidente, eu falei com o policial, pro policial pegar, colher algumas testemunhas, né, o testemunho de algumas pessoas. E aí, pessoal, como o policial que constou toda aquela informação no boletim de ocorrência, há a presunção de legitimidade, fé pública naquela declaração do policial. Então, o motoqueiro levou umas 10 testemunhas, nenhuma falou coisa com coisa, e eu não tive que pagar indenização nenhuma. Na verdade, eu estava certa. Vamos lá. Imperatividade, gente. Imperatividade é quando a administração pública vai impor algo ao particular, correto? Impor algo dentro dos limites da lei, beleza? Dentro dos limites da lei, uma imposição vai restringir um direito individual, por exemplo, quando a gente está falando de exercício do poder de polícia, vai falar, por exemplo, que você não pode construir um edifício tão grande naquele terreno que você tem ali na beira-mar, que você tem que respeitar uma altura de 3 andares, vai impor algo a você, vai restringir os seus direitos individuais, beleza? Exigibilidade. Pessoal, vamos dizer que você não cumpriu a imposição da administração. Quando o poder público estabelece que é proibido, né, que a velocidade máxima naquela rodovia é 60 km por hora, e você deixou de saber e saiu correndo com seu carro, você vai ser multado, né? O poder público, fazendo uso do poder de polícia, restringiu o seu direito de sair correndo e falou assim, rapaz, você não pode sair correndo não, 60 km por hora. Mas você não escutou aquela imposição, ligou o foda-se, e aí? Aí foi multado. A multa é um meio indireto de coerção, coercibilidade. Eu vou te punir para você cumprir essas determinações, beleza? Ok. E a autoexecutoriedade? Pessoal, autoexecutoriedade. Quando eu estou diante de uma situação de emergência ou de alguma situação que a lei permite uma atuação direta da administração pública, o próprio Estado vai executar aquela medida, né? A situação, por exemplo, em que você aí para o seu carro no meio da avenida. Parou o carro no meio da avenida. O policial vai só te multar? Não vai. Seu carro não vai ficar lá bloqueando a passagem de todos os veículos. Não pode. O que a administração pública vai fazer? Vai rebocar. Vai ela mesmo retirar o seu carro. Você não respeitou não as normas de trânsito? Vamos lá, executar a medida de tirar o carro. Correto? Autoexecutoriedade. Está presente em todos os atos? Não. Somente em situações emergenciais e quando a lei permite, quando a lei possibilita.
E tipicidade, gente? Tipicidade é um atributo da Maria Silvia Zanella de Pietro, né, que estabelece que é uma figura, uma espécie de atos administrativos em conformidade com o objetivo com que a administração pública quer alcançar. Por exemplo, quando a administração pública quer desapropriar um terreno, ela vai realizar isso mediante decreto, correto? Esse é o tipo do ato que vai ser utilizado. Muito fácil! Nossa Senhora! Fácil demais! Agora, o que mais que eu tenho que saber? Gente, eu não vou falar pra vocês aqui hoje tudo. Atos ordinatórios, tem que saber. Atos negociais, licença, autorização e permissão, tem que saber. Tem que saber. Aprovação, dispensa, atos enunciativos, tem que saber. Tem que saber. E extinção dos atos administrativos. Anulação, convalidação, revogação, cassação, caducidade. Tem que saber. Tem que saber. Agora, os meus alunos, eles têm... Existem algumas frases, gente, que respondem o maior número de questões. Por exemplo, nesse quadro aqui, eu posso morrer, pode cair um raio na minha cabeça. 48% das questões dos últimos 5 anos são respondidas por esse quadro aqui. É mole, numa página só, você ter 48% das questões. Mas isso deu um trabalho. Quando você fala, professora, cadê seu manual? Mas isso deu um trabalho para fazer. Isso são anos, ó, gente, são anos. É muita pedalada, é muita questão respondida, Mas, sabendo isso aqui, revise isso antes da prova. Tá bom?